Fala, povo de Deus, Deus abençoe sua vida poderosamente. Mais um estudo sobre fundamentação e eu quero trazer aqui uma pregação de Paulo em Atos capítulo 13. O capítulo 13 de Atos, no verso 25, diz o seguinte: Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, falando, já identificamos aqui uma verdade de Jesus, que ele foi condenado, morto. Cumprindo assim as vozes dos profetas que se lêem todos os sábados, e embora não achasse alguma causa de morte, ou seja, falando que a sua vida foi perfeita e irrepreensível, porque não era criminoso para que fosse condenado, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Mais uma verdade de Jesus, que ele morreu por nossos pecados e nossas enfermidades. E havendo eles cumprindo todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ou seja, falando aqui mais uma verdade de Jesus, que foi ele ter ressuscitado. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Novamente citando a verdade da ressurreição. Como também está escrito no Salmo 2, Meu filho és tu, hoje te gerei. Primeira verdade de Jesus. Ele não foi criado, ele foi gerado de Deus. Sempre existiu. Verso 34. E que o ressuscitaria dos mortos, mais uma verdade de Jesus, para nunca mais tornar a corrupção, disse assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, Jesus não pecou, mais uma vez falando. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto a seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, Jesus, nenhuma corrupção viu, não experimentou a corrupção. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Porque Jesus morrendo levou sobre si os pecados, as dores e as enfermidades. Verso 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Vemos aqui uma pregação de Paulo e nela as verdades de Jesus. Ou seja, o centro da pregação da igreja primitiva era Jesus e suas verdades, porque eles sabiam que não teria como uma pessoa, sendo casa de Deus, edifício santo, ser edificada sem antes fundamentada. Não tem como um cristão amadurecer e servir a Deus da forma que Deus quer, sem antes ter fundamento, sem antes estar totalmente firmado na rocha que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, mais uma vez você está sendo abençoado nesses estudos, aprendendo um pouco mais, vendo Paulo falar das verdades de Jesus, vendo que o centro da pregação de Paulo era Cristo, né? O Filho de Deus Altíssimo. Como nas outras aulas, você também viu nas pregações de Pedro, em outros textos das Escrituras que nós abordamos aqui, que você venha ainda ser mais abençoado. Para você que está chegando agora nesse vídeo, talvez é o primeiro vídeo que você está vendo,
veja os vídeos anteriores, o link deles estará aqui na descrição. Você vai para baixo, tá ali, você vai ver um botão escrito ver mais, você vai ver toda a descrição do vídeo, um texto aí com os links da primeira, da segunda, da terceira aula sobre a fundamentação. Nós estudamos sempre fundamentação, mesmo depois de muitos anos de fé, não deixamos de estudar sobre as 8 verdades de Jesus, sobre Jesus ser a pedra de fundamento, a pedra de esquina, a rocha forte, né? A pedra angular da promessa, porque esse é o básico do Evangelho, entender que antes de sermos edificados, precisamos ser fundamentados. E o ensino de fundamentação é Jesus e as suas 8 verdades. Esse é o princípio básico do discipulado. Esse é o início do discipulado. Após a pessoa se converter, passar pela porta do reino, né? Receber o dom do Espírito, se arrepender e ser batizado, passar pela porta, que é a porta é Jesus, a pessoa passa pelo processo de fundamentação, onde ela aprende sobre Jesus, sobre ele ser a pedra, sobre a importância de ser fundamentado em Jesus, e aprendendo sobre as 8 verdades de Jesus, os textos, as passagens bíblicas que falam das verdades de Jesus. Então nós ensinamos os discípulos a terem uma vida de intimidade com Jesus, pois quanto mais aprendemos sobre Jesus e suas verdades, mais ele se torna real para nós. Porque Jesus é uma pessoa, não uma coisa, um conceito, uma filosofia. Ele é uma pessoa, não uma energia, uma coisa positiva. Ele é uma pessoa com vontades, com emoções, com pensamentos. Então, Jesus é Deus, se tornou homem e assim se fez carne, habitou no meio de nós. Sua vida foi perfeita e irrepreensível, suas obras foram grandiosas, perfeitas e grandiosas, né? Ele foi morto, ressuscitou ao terceiro dia. Então, esse mesmo que foi exaltado e vai voltar, ele está sentado à destra de Deus. E ele habita em nós que nascemos de novo e precisamos ter comunhão com Jesus. Ele é uma pessoa, é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que se entregou pelo mundo pecador. Nós, quando cremos nele, entendemos que ele é a porta e ele é a rocha, nós nos entregamos completamente, passamos a viver uma vida que agrada a Deus, obedecendo a sua palavra, em comunhão com o Espírito Santo. Então, nós todos precisamos viver uma vida com Jesus. Então, Jesus é real, Jesus é plenamente real e é uma pessoa que deseja se relacionar conosco. Antes não podíamos ter relacionamento com Deus por causa do pecado. Aí, passando pela porta do reino, nosso pecado é perdoado, limpo, nascemos de novo, somos feitos nova criatura. Então agora Cristo tem comunhão conosco, que nós podemos nos achegar ao trono da graça com total ousadia, porque agora recebemos o direito de ser chamados filhos de Deus, filhos adotivos de Deus. Então essa é a nossa identidade em Cristo Jesus. Ele conquistou isso por nós naquela cruz. Mas para muitas pessoas Deus não é tão real assim. Deus está lá, eu aqui não. Deus está perto na pessoa de Jesus. E por isso o ensino de fundamentação, para que nós venhamos estar ainda mais arraigados nessas verdades. E que Deus tenha te abençoado muito.